Bom pessoal, bom dia. Tô aqui mais um vídeo didático, né? Alguns assuntos aleatórios ali que às vezes me perguntam. Um aluno às vezes erra alguma coisinha e tem a ver com assunto genérico que vários alunos perguntam, fazem a mesma pergunta. E eu vou tentar responder aqui. Acho que tem um fundo de um carro passando na rua, vocês perdoem aí, tá? Que é um vídeo bem caseiro mesmo, tá? Sem edição, sem nada. Mas quanto a esse tremor do arco, né? Que tremor que eu tô falando? Sabe quando a gente desce o arco e de repente faz aquela... Ou, né, exagerei, mas... Vou tentar forçar aqui. Aquelas tremidinhas que todo mundo reclama. E aí me pergunta, como que tira? Como que tira esse tremor, né? Como que a gente para de fazer isso? Não consigo não fazer isso, né? E é uma resposta, inclusive, complexa, não é uma resposta fácil. Por quê? A grosso modo, genericamente falando, a gente precisa controlar, equilibrar e controlar os três pilares do arco, né? Que seria o ponto de contato, a pressão do arco e a velocidade do arco. Então, se a gente tem um controle disso o tempo todo, jamais o arco vai tremer. Não tem por que tremer. Mas então por que treme? Treme porque às vezes um deles está descontrolado, né? Ou dois deles, ou os três, né? Então, assim, na verdade é esse controle. Tá, mas eu tô tocando, parece que tá legal, de repente do nada faz isso. Quer dizer, eu descontrolei? Sim, você descontrolou, né? Agora, eu vou dar duas dicas aí para tentar controlar isso. Porque o nervoso, quando a gente vai gravar alguma coisa, tocar em público, sabendo que tem gente olhando, ou tem gente que vai olhar daqui a pouco, né, no caso do vídeo. Então, esse tipo de coisa faz a gente tensionar os músculos, tensionar, enrijecer tudo. E aí a gente começa a errar exatamente isso. Ou erra a velocidade, ou erra o ponto de contato, ou erra a pressão, e aí dá esses tremores aí. Mas o difícil de explicar isso é justamente por isso, porque é uma combinação de erros, né? Não é assim, tremeu porque fez isso, ou fez não é uma coisa, é uma combinação disso tudo, né? Então, primeira coisa é relaxar o corpo, né? Relaxar, deixa o peso do braço passar no arco, deixa o peso da própria, como é que se chama? Gravidade, né? Da própria gravidade deixar você tocar. Não precisa você ficar tentando forçar. Não, abaixa o cotovelo bem aqui, solta o peso e vem tocando. Agora, esses tremores também acontecem quando a gente altera a velocidade de uma nota para outra. De repente eu estou numa nota rápida, numa sequência, às vezes de notas rápidas, e de repente na música a gente para de tocar essa sequência rápida e vem descendo devagar, né, numa outra nota aí. Então nessa hora, quando a gente sai de uma sequência e vem para uma nota mais lenta, a tendência é a gente perder o controle da velocidade, que é um exemplo, né? Então a gente veio aqui rápido, de repente a gente desce devagar, a gente perde aquele controle do braço que vinha de uma certa maneira e passa para outro tipo de controle, que é um controle novo, né? Um controle diferente. Então isso faz tremer o arco também, né? Por quê? É um erro de velocidade. Sim, pode ser um erro de pressão no meio, junto ali, também é um erro. Só que é um erro causado por essa mudança brusca, né? Mudança brusca de arco rápido para arco lento, ou vice-versa, arco lento para arco rápido, apesar desse problema ser um pouco menor, né? Geralmente a gente sai de um rápido e vem para um lento que dá essa dificuldade. Trocou de corda, baixou o cotovelo, mudou de ângulo, não dá problema. Então são vários fatores, né? Não é um único motivo. É a combinação de errinhos pequenos que acaba atrapalhando e fazendo esse tremor do arco, tá? O que dá pra gente fazer também, se começa, vamos supor que a gente está descontrolado, começou a tremer. O que a gente pode pensar?
fazer um arco que chama de bariolagem, né? Que seria um arco que você... A bariolagem, na verdade, é a troca de cordas, né? Imagina esse pensamento numa corda só. É como se eu estivesse querendo trocar corda, porque eu tenho uma tolerância entre uma corda e outra para não deixar esbarrar. Então imagina isso. Então, se você está tocando e começou a fazer esse tremor, pode dar uma... Tenta relaxar. Na verdade é o relaxamento que vai te controlar. Mas aí você vai fazendo esse movimento um pouco, lógico, né? Não vai ser aquela coisa exagerada, feia visualmente, mas um pouquinho, só para dar uma relaxada no braço e controlar um pouco melhor. Na verdade é dominar o controle da velocidade, da pressão e do ponto de contato. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.